Muito obrigado a você que está conosco no grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós estamos dentro do projeto Band Negócios em parceria com a Band Mais TV e a Rádio Bandeirantes Campinas. Chegando agora para falarmos um pouco mais sobre as questões econômicas do nosso país e principalmente dos empreendedores e das empresas brasileiras. Sou Heitor Fredo, agradeço pela sua companhia aqui dentro do projeto Band Negócios e o assunto hoje é algo que nós não conseguimos fugir de jeito nenhum, ainda mais estando no Brasil. Estou falando sobre impostos. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que no Brasil, um país que nós sabemos que tem também a fama de ter uma carga tributária muito alta, 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. O que muita gente não sabe é que sim, é possível recuperar esses impostos pagos a mais para o caixa das empresas. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado nesta edição do Band Negócios, também dentro do programa Manhã Bandeirantes, é o José Guilherme Sabino, fundador e CEO da Assertif, uma das maiores empresas brasileiras em mineração de dados tributários. Sabino, muito obrigado por atender o nosso convite, estar conosco aqui dentro do Band Negócios, dentro do programa Manhã Bandeirantes. Prazer recebê-lo, um bom dia para você. Heitor, o prazer é meu. Muito bom dia a você e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui no Grupo Bandeirante de Comunicação. Primeiro, uma curiosidade. O que significa o conceito de mineração de dados tributários, que é o carro-chefe do Grupo Assertif? O conceito parte do seguinte princípio. As empresas têm um volume de dados hoje, obrigações acessórias, que elas precisam transmitir isso para a Receita Federal. Então, todas essas informações para o Grupo Assertif são dados essenciais para o trabalho da Assertif, que é mineração, revisão e recuperação tributária. Então, essas informações dos últimos 5 anos é um volume colossal de dados. Então, tudo isso para a Assertif são dados fiscais e tributários aonde nós deixamos as empresas em compliance tributário. A partir desses dados que nós verificamos se as empresas estão em compliance ou não. E esse número é impressionante. Quando a gente fala de 95% das empresas, é quase toda a economia brasileira. Que impostos em geral que as empresas pagam e que não deveriam fazer parte dos custos? Vamos lá. 95% das empresas elas pagam erroneamente por alguns motivos. O primeiro motivo é interpretação errônea da legislação. O segundo motivo, aplicação das alíquotas erroneamente. Então, partindo disso, o nosso manicômio tributário, que são a legislação tributária hoje, então, cada estado tem uma legislação, cada município tem uma alíquota, os impostos federais, PIS, COFINS, tem decisões no judiciário e na própria Receita Federal distorcidas, ou seja, isso faz com que as empresas não consigam acompanhar todas essas informações, essas decisões. Porque o que pode ser crédito por uma empresa nem sempre é crédito para outra empresa. Então eu costumo dar sempre um exemplo, Heitor, num cliente nosso que tem planta industrial no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. A planta no Brasil ele tem 40 pessoas para tomar conta da área fiscal. Nos Estados Unidos ele tem uma pessoa e no Canadá ele tem uma. Então, partindo disso, a gente já vê que o manicômio tributário nosso é gigantesco. E isso surgem diversas possibilidades para as empresas recuperarem esse dinheiro que foi pago indevidamente. Quando nós falamos pago indevidamente, vale lembrar que todas as empresas têm um direito constitucional de reaver esse pagamento indevido ou a maior. Isso é um ponto. Segundo ponto quando a gente fala em pagamentos indevidos, todas as empresas elas são obrigadas a pagar imposto. Isso não significa que elas não tenham que pagar. Não, todas as empresas têm que pagar o imposto. Só que ela tem que pagar o que é certo, o que é correto e o que é líquido e certo. Então, a partir desse princípio,
as empresas elas têm que fazer essa revisão periódica dos últimos 5 anos para verificar se foi pago erroneamente, se foi pago indevidamente, enfim. E normalmente, né, que nem você citou o dado, 95% das empresas pagam indevidamente, essas empresas têm dinheiro escondido nas suas escritas fiscais tributárias. A partir daí, gera-se um fluxo de caixa para a empresa importantíssimo, né? Vale lembrar que as compensações têm que ser de créditos líquidos e certos. E o governo não faz muita questão de avisar a empresa que ela pagou a mais, né, Sabino? Eu costumo falar que a Receita, quando você pagar mais, ela não te avisa. Agora, se você pagar menos, ela vem atrás. Vem como um leão. Ela tem 5 anos para te cobrar e normalmente ela te cobra, porque hoje tudo é eletrônico, né? Hoje toda a fiscalização, praticamente toda a fiscalização, ela é eletrônica, né? Não tem mais aquele negócio, vou fazer um trabalho de recuperação tributária, vou chamar a fiscalização. Não, isso não existe mais. Hoje a Receita tem o controle absoluto das informações. Então, hoje, a Receita ela quer que você pague corretamente, né? Ela não quer que você pague a mais, porque se você paga a mais, vai gerar um processo interno dentro da Receita, né, que ela vai ter que fiscalizar essas compensações, né, corroborar essas compensações ou glosar as compensações. Ou seja, então ela pega pessoas internas do corpo da Receita Federal para fazer essas checagens. Se você está recolhendo corretamente, isso é automaticamente verificado. Então, isso gera eficiência para as empresas e gera eficiência para a Receita também Federal. Então, se todos os entes estiverem em conformidade tributária, isso é bom tanto para as empresas quanto para o país. Ou seja, desburocratiza, gera menos custos para o sistema como um todo. Mais eficiência. E mais dinheiro sobrando, circulando entre as empresas. Na economia, com certeza. Agora, nós estamos, Sabino, às vésperas de começar a sentir os impactos da reforma tributária. Ela, de alguma forma, vem também para corrigir essa questão? A reforma tributária, a nosso ver, do Grupo Assertif, ela vai ter o mesmo impacto a longo prazo que o Plano Real. Ela vai trazer uma estabilização tributária no Brasil. Ela vem para simplificar o pagamento dos impostos, né? Ela vem dar transparência para o consumidor, né? E ela é baseada na não cumulatividade. Então, a reforma tributária, a cadeia toda você vai acumular crédito e compensar esses créditos, né? Então, toda hoje a parte da reforma tributária, ela veio para simplificar e trazer maior eficiência na arrecadação, né? E as empresas, elas têm que começar a se preparar já para a reforma tributária, porque ela já foi aprovada, agora faltam algumas regulamentações, e as empresas, com a reforma tributária, elas vão ter que ter eficiência econômica, né? Elas não vão mais poder depender de benefício fiscal. Em 2033 acabam os benefícios fiscais. Então, empresas que têm sem distribuição em outro estado, por exemplo, vão ter que fazer uma análise detalhada se vale a pena esses sem distribuições ficarem em outro estado por causa do benefício fiscal. Porque o recolhimento do imposto com a reforma tributária vai ser no destino. Então, vou dar um exemplo para vocês. Streaming. Hoje, as empresas que têm streaming recolhem o imposto na sede da empresa, né? Agora não. Com a reforma tributária, o imposto vai ser recolhido no domicílio do assinante. Então, por exemplo, um assinante de um streaming aqui em Campinas, o imposto vai ficar em Campinas. Um assinante de São Paulo vai ficar em São Paulo, um assinante da Bahia vai ficar na Bahia. Então, o recolhimento do imposto no destino vai trazer também maior arrecadação, em alguns estudos, para os municípios e para os estados. Então, as empresas elas têm que se prepararem para isso, né? Primeiro, verificar, fazer uma análise da logística, né, de distribuição dos produtos. Analisar toda a sua cadeia de fornecedores, né? Analisar o seu fluxo de caixa. Porque com a implementação do Split Payment, que vai ser a ferramenta de arrecadação que está sendo desenvolvida, as empresas não vão, em regra geral, não vão poder mais trabalhar com dinheiro do imposto. Exemplo, hoje nós fazemos uma venda, eu recebo o dinheiro da venda mais do imposto e no mês subsequente eu recolho esse imposto. Com o Split Payment,
Na hora que tiver a liquidação financeira, o imposto vai já para o Estado, para o município, para o governo federal, no mesmo momento, e você recebe só o dinheiro da sua mercadoria. Então, as empresas não vão conseguir trabalhar com esse imposto. Isso vai fazer com que haverá uma menor sonegação e uma maior arrecadação. No início, você falou que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. E com a reforma ela vai continuar, né? A alíquota de referência de 28%, ela vai ser a maior alíquota do mundo de impostos. Porém, com a diminuição da sonegação, com o recolhimento, com a menor inadimplência, a tendência dessa alíquota é diminuir. Agora, por que ela ficou alta? Por causa das exceções. Então, tivemos muitas exceções na reforma tributária. Isso faz com que outros setores vão ter que pagar para essas exceções. Então, por isso que a alíquota também de referência ela ficou elevada a 28%. Então, as empresas hoje elas vão ter que trabalhar com a parte tributária, a parte fiscal, a parte financeira e a parte de tecnologia da empresa em harmonia. Porque elas vão ter que se falar para definir qual é o melhor planejamento estratégico, o melhor planejamento de venda, seu preço de venda, seus contratos. Então, tudo vai ter. A reforma tributária vai ter um impacto brutal na economia brasileira. Então, a partir de 2033, quando ela estiver implementada 100%, há uma expectativa de aumento de 10% do PIB. E isso é brutal para a economia brasileira. Então, ao nosso ver, na transição, haverá uma discussão judicial maior. Também haverá, ao nosso ver, ajustes legislativos no meio do caminho, que já está previsto também na reforma. Então, o ano que vem começa o período, o ano teste na reforma, né? Em 2027 ela começa a valer. Então, o ano que vem nós vamos ter uma ideia dessa alíquota de referência de 28%. Se ela vai ficar em 28%, se ela vai diminuir, enfim. Mas nós vamos saber realmente a partir de 2027, quando o jogo começa, vamos dizer assim, apita o início do jogo em 2027, Heitor. As empresas, na sua visão, Sabino, conseguem fazer essa leitura ou muitas delas vão somente quando o jogo começar a entender que a bola já está rolando? Heitor, a bola já está rolando, Uhum. né? As grandes empresas já estão se mexendo, né? Mas muitas empresas não estão se mexendo ainda. Porque qualquer mudança que você pegar para fazer numa empresa, você não faz em 6 meses. Se uma empresa decidir sair de uma cidade para ir para uma outra, isso em 6 meses é pouco tempo, né? Então, o planejamento tem que começar já, né? A Certif lançou um simulador dos impactos da reforma tributária e nós estamos vendo assim, um negócio assim, brutal. Tem empresas que vão ter impacto de custo de 100 milhões de reais na largada. Então, assim, como é que eu diminuo esse custo meu? É com planejamento estratégico, com planejamento tributário, com planejamento societário, com recuperação de créditos tributários. Enfim, isso tudo tem que estar posto na mesa. E isso é já, não é ontem, é já, não é amanhã, é já. Então, assim, as empresas elas têm que ficar atentas, principalmente as médias e as pequenas. As grandes, elas já estão se mexendo. Muitas grandes ainda não, mas a maioria já estão. Mas as médias e as pequenas, elas têm que começar a procurar assessoria imediatamente, porque isso vai ter um impacto. E se ela não tiver eficiência econômica, ela vai quebrar. Se ela não tiver fluxo de caixa, ela vai quebrar. Então, assim, benefício fiscal, a empresa depende de benefício fiscal, vai acabar. Então, isso, 10 anos passa rápido. Não é? É rápido. Então, isso, as empresas têm que se precaver, estudar e entender o seu negócio. Porque a partir do momento que você entende o seu negócio, às vezes você fala, esse produto não tenho mais interesse em vender. Isso aqui não me gera lucro. Vai me aumentar o meu custo. Esse eu vou continuar vendendo. Enfim, esse eu posso diminuir preço, esse eu posso aumentar preço. Enfim, todos esses estudos têm que ser feitos já. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar esse papo com José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Assertif, dentro do nosso Band Negócios, parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação,
na Band Mais TV e também na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos seguir falando sobre tributação no país, mas conhecer um pouco também da história do Grupo Acetif do Sabino, que começa bem cedo, vendendo limões com 9 anos de idade. A gente vai entender um pouco mais como essa criança empreendedora se torna hoje uma referência também no mercado brasileiro. Continue conosco, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Band Negócios. Estamos de volta com o nosso Band Negócios, parceria da Band Mais TV com a Rádio Bandeirantes Campinas, para a gente conhecer um pouco mais sobre as histórias que movimentam a nossa economia, que fazem também a nossa região, o estado de São Paulo ser essa referência, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, em todo o nosso continente. E o nosso convidado hoje é o José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Acetif. Ele já está há 23 anos à frente do Grupo Acetif e começou muito cedo, começou muito jovem mesmo. Hoje, o Grupo Acetif já recuperou mais de 3 bilhões de reais para empresas brasileiras de todos os segmentos. Mas essa história começa no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, aos 9 anos, vendendo limões para ter o seu próprio dinheirinho. Sabino, como é que você transforma esse limão numa limonada de 3 bilhões de reais? Vamos lá, Heitor. A história é muito... Cada pessoa tem uma história de vida, né? A minha, eu sou nascido em Ribeirão Preto, né? Que nem você citou. A gente tinha um vizinho lá em Ribeirão que o pai dele tinha uma fazenda. Então o pai dele chegava da fazenda com limão, né, laranja, etc. A gente pegava o limão, fazia os saquinhos e ia vender no sinal para comprar bala, ficha de fliperama, etc. E ainda sobrava um dinheirinho para tomar um sorvete, etc, etc. Mas isso despertou uma veia empreendedora em mim, né? Assim, eu sou descendente de libanês, né? Então acho que também está um pouco no DNA aí essa parte de vendedor, né, pela parte comercial. Mas aí, a partir do limão, depois eu vendi colchão também, um colchão japonês na época, chamado Kenkopato, nem não sei se existe hoje, enfim. E depois prestei faculdade, passei em Direito, fiz estágio em escritório de advocacia na época, na área tributária, e eu percebi que tinha muitas demandas judiciais nessa área tributária há 23 anos atrás, né? A partir daí eu falei, mas também é possível fazer o levantamento desses créditos na área administrativa, né? E fazer o uso desses créditos administrativamente. Então, a partir daí, eu mudei para São Paulo, criei a Certif, trouxe um time de 2 pessoas com capacidade técnica e começamos a desenvolver um trabalho na época que a gente denominava como análise dos impostos diretos, que um foco nosso era imposto de renda e contribuição social, num livro que chama-se LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real para Empresas do Lucro Real. E aí, na época, nós fomos conquistando um cliente, né? O foco nosso eram grandes clientes, então, assim, bancos, indústrias que estavam no lucro real. E aí nós fomos fazendo essa trajetória da Certif de 23 anos. Em 2005 para 2006, eu fiz uma venda de uma parte da Certif para o ex-presidente da TIM, que veio fazer a startup da TIM na época da privatização do sistema Telebrás, que é um francês, que trouxe novas capacidades para a Certif, novas competências, né? E a partir daí nós começamos a aumentar o flanco de trabalho da Certif. Então, hoje, na parte tributária, nós fazemos e analisamos praticamente todos os impostos. Então, todos os federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, e estadual ICMS. O municipal e ISS nós não atuamos nessa área. Tá? Mas no decorrer da Certif nós pegamos várias crises, né, no Brasil, né, 23 anos aí, muitas crises, e isso faz com que a gente seja perseverante, né, e acredite
no seu sonho, né? Na verdade, né? Que fez com que a gente teve, mesmo passando por algumas dificuldades na trajetória, como todo empreendedor no Brasil passa, fez com que a gente não desistisse. E hoje o Grupo Assertif é um dos maiores grupos nessa área de mineração e recuperação de dados tributários do Brasil. Já passou 4 bi, tá, Heitor, de recuperação. Tem mais suco esse limão. Mais de 3.500 clientes, entre grandes empresas, médias e pequenas, né? Nós atendemos todas as empresas com a mesma excelência, seja ela pequena, média ou grande, multinacional, capital aberto e capital fechado. Mas hoje o grupo ele é composto por 7 empresas, né? Então nós temos a Assertif Tributos, que faz toda essa parte de revisão, recuperação tributária. Nós temos uma empresa de tecnologia, de ferramenta da gestão da saúde tributária na empresa, que é uma ferramenta de assinatura mensal, né? Nós lançamos a parte financeira do Grupo Assertif, que é a Assertif Pay, que nós antecipamos os créditos tributários para os nossos clientes, né? Isso foi uma inovação que nós trouxemos para o mercado, né? Nós somos a primeira e a única a fazer esse tipo de antecipação, né? Desse crédito tributário, sendo ele líquido e certo, né? Temos uma corretora de seguros que nós montamos também para fazer um cross-selling com os nossos clientes para as ações tributárias, ações trabalhistas, seguro-garantia e etc. Entre outros todos seguros, que hoje virou uma corretora full broker já. Somos um dos maiores players do mercado na área de levantamento e recuperação de depósito recursal e judicial. Né? Por incrível que pareça, muitas empresas esquecem esse dinheiro, tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil ou em outras instituições financeiras custodiantes, né? E agora lançamos o simulador do diagnóstico da reforma tributária. Então, assim, o grupo, graças a Deus, a gente cresce ano a ano. É um grupo hoje com mais de 132 pessoas. É um corpo bem capacitado, que nós valorizamos o capital humano, independentemente da tecnologia embarcada no Grupo Assertif, né? Hoje, a tecnologia na área de recuperação ela é meio, ela não é fim, né? Porque se não bastava as empresas contratarem só os RPs e aí já fazia todo esse trabalho de recuperação, né? Então, a tecnologia na Assertif ela é meio, na Assertif Tributos, nas outras áreas ela é fim, nessa empresa de tecnologia, que é a Smart Discover. Enfim, então o Grupo Assertif hoje está bem posicionado. Nesses 23 anos, nunca tivemos uma glosa por parte da Receita Federal dos créditos levantados e compensados pela Assertif. Nós fazemos toda a parte... Porque não basta você levantar o crédito, Heitor, né? A partir do momento que você levanta o crédito, tem uma segunda etapa que ela é muito importante, que são as retificações das obrigações acessórias. E isso é um volume de informações que, se você erra, mesmo que o crédito esteja correto, a Receita vai identificar como incorreto. Então, essa etapa de compensação e retificação, ela é tão ou mais importante do que o levantamento. Então, hoje, a Assertif trabalha com vários escritórios de advocacia para fazer essas implementações das ações judiciais tributárias que eles ganham, né? Então, a Assertif ela tem essa filosofia de parceria e essa filosofia que sozinha não faz nada, né? Se a gente não tem time, a gente não faz nada. Se a gente não tem pessoas que vistam a camisa, a gente não faz nada. Então, a gente está sempre apoiando as pessoas e valorizando esse capital humano, que cada dia, na nossa visão, ela vai ser mais importante, porque a tecnologia está aí, ela vem, a inteligência artificial já está aí, né? Ela vem para ajudar, né? E agregar e gerar eficiência. Porém, ela não vai substituir o capital humano, ao nosso ver.
né? Assim a gente espera também, né? Então, porque senão precisamos... todo mundo vai ficar desempregado. Não temos chip ainda na cabeça para sermos chamados de inteligência artificial. Sabino, para a gente finalizar, quem está nos acompanhando agora tem o sonho de empreender. Talvez nunca se tenha falado tanto de empreendedorismo no Brasil, mas também tem muitas pegadinhas, muitos vendedores de sonhos que às vezes acabam fazendo com que esse jovem que se inspire numa história como a sua acabe entrando por caminhos perigosos. Quais são as principais dicas, aquele cuidado básico e a importância da educação financeira para quem quiser também empreender no Brasil? Primeiro, se você tem um sonho, corra atrás dele. Porém, não basta você ter o sonho, né? Para você realizar o sonho, todo empreendedor no Brasil começa ele mais uma pessoa ou ele sozinho, né? Então, busque apoio. O Sebrae é um belo apoio para você começar a empreender. Fazer um planejamento da sua empresa, um planejamento estratégico. O Sebrae dá esse apoio. Então, se você tem um apoio, né, de alguma instituição pública, se você tem um conhecimento financeiro, um planejamento financeiro, saber identificar o que é fluxo de caixa, o que não é fluxo de caixa, o que é retirada, o que não é retirada, o que é lucro, o que é prejuízo, né? Como investir, ter esse planejamento financeiro, porque a maioria das empresas que abrem, elas fecham em 2 anos, né? Então, assim, se você, primeiro, tentar identificar um produto ou serviço de uma necessidade, às vezes é local, né? Muitas empresas no Rio de Janeiro surgiram na favela, por necessidade local, da comunidade. Tem várias empresas assim. Então, se você identificar a necessidade local, né, que seja simples, né, não tente complicar o seu produto, né, o seu serviço. O óbvio parece simples, mas ele é o mais difícil. Então, o óbvio, para você enxergar o óbvio, eu diria que é o mais importante você enxergar o óbvio. E não desistir, seja resiliente, persistente, né? Não desista, dificuldades terão, obstáculo terá. Porém, se você acredita no seu serviço, acredita em você, acredita no seu produto, busque parcerias, né? Sozinho também você não faz nada. Tente arrumar a distribuição, né, desse produto e serviço. Tem um exemplo clássico, né, que aconteceu há mais de 30 anos no Brasil, né, ou até mais, 40 anos. A Pepsi entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul, né? Ela, na época, perdeu não sei quantos milhões de dólares. Ela voltou com distribuição de outra companhia cervejeira brasileira. Entendeu? Por quê? Porque ela tinha um produto, mas não tinha distribuição. Então, tenha distribuição também. E isso você faz através de parcerias, acordos comerciais, enfim. Isso que é importante, eu acho que para um empreendedor. Nós conversamos com José Guilherme Sabino, CEO do grupo Assetif, nesse projeto Band Negócios, parceria da Band Mais TV com a Rádio Bandeirantes Campinas. Sabino, muito obrigado pela sua disposição, por conversar com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador. Um grande abraço, sucesso a você, ao grupo Assetif. Muito obrigado pela atenção, Heitor. Muito obrigado aí ao Grupo Bandeirantes de Comunicação e a todos os ouvintes que tiveram essa paciência de nos escutar. Foi muito bom esse papo aqui dentro do Band Negócios e você continua sempre muito bem informado no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado pela sua companhia e continue conosco, porque na Band você está sempre muito bem informado.